RCA Ribatejo. Todas as quintas-feiras, das 19 às 20. Por montes e vales, serras e planícies. Desaguamos nos afluentes da opinião de quem vive o Ribatejo. À Quinta, um programa com moderação de Nelson Ferrão e Francisco Menos. Hoje no À Quinta temos connosco Hugo Costa, Hugo Miguel Carvalheiro dos Santos Costa, de seu nome completo, com 39 anos, residente e nascido em Tomar. É atualmente deputado da Assembleia da República, é também presidente da Distrital do Partido Socialista pelo Círculo Eleitoral de Santarém, mas a isso iremos um pouco mais tarde. Para já, vamos começar pela sua vida, ainda não muito longínqua, mas a sua vida de infância e de juventude, quando estudou. E antes da faculdade andou na escola já como Raton, penso que é assim que se diz. É isso mesmo. É um nome complicado, em Tomar, e teve outras experiências de vivência, certamente, que lhe poderão ter deixado algumas recordações, melhores ou piores. Naturalmente, agradecer o convite ao Francisco e dizer que é um gosto estar aqui com vocês. Sim, sou nascido em Tomar, nasci em 1983, e a vivência em Tomar, naqueles anos de 90, era uma vivência um pouco como na nossa região, toda a gente se conhecia, onde um país também, todo ele em desenvolvimento e em crescimento. Andei na escola secundária já como Raton, ainda há poucos dias partilhava com o meu pai na brincadeira, que estava do parapeito de minha casa, vê-se a escola secundária, e eu até lhe dizia na brincadeira, bem, a escola onde eu andei foi a mesma que tu andaste. E era a mesma. Não era a escola secundária na altura? Não, era a escola industrial. Mas hoje já é uma escola completamente diferente. Diferente da que eu andei e diferente de onde ele andou. Devido às obras que foram já muito posteriores a eu ter lá andado. Andei na escola secundária já como Raton. Era um estudante da área económica ou social. Empenhado que ia ver nos livros, que me permitiu, na altura, entrar na primeira opção da faculdade. Já empenhado pela participação pública, pela participação cívica. Gostava de fazer as minhas manifestações, de encerrar a escola também o fiz, com protestos mais variados possíveis. E isso foi, portanto, já uns aninhos bons depois do 25 de Abril, não é? Portanto, uns aninhos depois do 25 de Abril, estamos a falar de finais da década de 1990. E, portanto, já nessa altura tinha essa intervenção cívica. Mas estava-me a lembrar, por estar a dizer, da escola, que é a mesma escola do seu pai, mas já com condições diferentes. Não, a escola onde eu andei tinha as mesmas condições que quando o meu pai lá andou. Com a diferença quando eu andei 30 anos depois, já praticamente chovia lá dentro. Não chovia propriamente, mas já tinha umas condições muito diferentes. Hoje é que é uma escola completamente diferente. Foi inaugurada já em 2010 ou em 2011 uma requalificação completa da escola. E era nesse sentido que eu ia dizer que, portanto, hoje, realmente, em termos de educação e de escolas, por esse país fora, praticamente, eu conheço melhor, certamente também, aqui a nossa região, o nosso distrito, mas realmente é mais ou menos uma constante que se fez um grande esforço de melhoria das escolas na maior parte dos locais. Ainda existe certamente alguns investimentos por realizar, mas naturalmente foram feitos muitos investimentos ao longo dos últimos 20, 30 anos, até porque a educação é o maior investimento que a sociedade pode fazer, por isso é um investimento certamente bem na frente. É sempre um investimento para o futuro, certamente. Claro que sim. Mas estávamos a falar dessa época em Tomar, de um Tomar diferente, um pouco diferente, não tanto assim, não mas tanto um pouco assim. diferente do de hoje, não é? E depois, entretanto, rumou a Lisboa para estudar no ISEG, não é? Tirar a sua licenciatura e depois mais tarde a pós-graduação, a Economia, não é? Certo. Tirei a licenciatura em Economia, entrei no ISEG em setembro de 2001. Recordo-me perfeitamente porque o ISEG é muito perto da Assembleia da República. Vicissitudes da vida, muito anos antes, coincidências da vida, muito antes de sequer pensar nisso. E na altura de setembro de 2001, toda a gente se recorda, nomeadamente aqueles que tirando os mais novos, toda a gente se recorda que em setembro de 2001 tínhamos um grande apelo policial. E imagina o que era a Assembleia da República, aquela zona, 2 ou 3 dias depois do 11 de setembro, foi aí que eu na altura fui matricular, e foi na altura uma coisa que eu achei um pouco
estranho, todo aparato policial, todo aquele contexto. Sim, fui estudar para o ISEG Economia, estive lá entre 2001 e 2005 no dia-a-dia. Acabei por finalizar a licenciatura, foi que houve-me faltar uma disciplina, acabei por finalizar essa cadeira 2 a 3 anos depois, já a trabalhar, mas o meu dia-a-dia no ISEG acabou por ser diário entre 2001 e 2005, onde me licenciei em Economia. Posteriormente, frequentei o mestrado em Economia e Políticas Públicas do ISEG, e nesse mestrado em Economia e Políticas Públicas ainda não entreguei a tese, mas pedi influência à pós-graduação, por isso é que tenho a pós-graduação em Economia e Políticas Públicas. Penso que daqui a um ano a tese estará entregue, já está relativamente com alguma maturidade do pensamento nesse projeto, e também, por um meio, frequento uma pós-graduação em Gestão da Sustentabilidade, também no ISEG, onde penso que vou terminá-la daqui a uma semana. Mas não está no currículo ainda, porque não está terminada. Se correr tudo dentro do normal, daqui a uma semana estará terminada. Estará terminada. Essa experiência, portanto, na faculdade, deu-lhe depois aso, obviamente, a que tivesse também alguma experiência na vida profissional em empresas, não é? Talvez isso ainda antes da política mais ativa, não? Eu já estava na política muito ativo desde o tempo da faculdade, coordenei a Juventude Socialista de Tomar, estive também no movimento associativo, tive na faculdade o prazer de conhecer pessoas que depois até tiveram, e têm, alguma relevância política, como o caso do Ministro do Ambiente, Eduardo Cordeiro, ou o ex-Ministro das Infraestruturas, o Pedro Nuno Santos, que foram meus contemporâneos do ISEG, uma diferença de 1 a 2 anos, mas sim trabalhei cerca de um ano e pouco, ou menos de um ano, não consigo estar a precisar agora datas, numa consultora internacional, a Deloitte. Depois trabalhei cerca de 2 anos e meio, 3, no Banco Santander, ou seja, duas multinacionais, com todo o pensamento das multinacionais. Depois trabalhei também numa fundação ligada à área informática. Depois também trabalhei numa empresa da área da energia, do grupo Dorgás. Tive também naquela que foi a apreensão de uma empresa energética, que era a Gold Energy. Trabalhei nessa empresa quando o grupo Dorgás lançou essa empresa, mas foi o meu percurso profissional ligado à área empresarial, foi passagem por esses 4 locais. No entanto, a sua vida tem, mais essencialmente, se esse termo se pode aplicar dessa forma, sido dedicada à política. Mas já nos disse que tinha entrado bem cedo para a política, bem cedo para o movimento associativo. Já poderemos falar um bocadinho melhor sobre isso também. Mas como é que foi em si a entrada no Partido Socialista? Eu entrei no Partido Socialista em 2003 na Juventude Socialista e em 2004 no Partido Socialista. Tinha tido filiação partidária anterior a esta filiação. Filiei-me na Juventude Comunista Portuguesa e aos 15 ou 16 anos. Tive uma passagem breve. Mas o Hugo já não é propriamente da idade, que era a minha idade mais, ou a do Nelson, em que quem não era comunista aos 18 anos não era gente, não é? Porque era normal ser-se comunista nessa altura. Não é? É tudo normal. Eu acho que faz parte do próprio crescimento pessoal das pessoas, de olharem, estudarem, lerem, aprenderem e quererem mudar o mundo. Eu, se calhar com 15, 16 anos, achava que o mundo se mudava de uma forma que aos 20, no decurso do meu percurso de faculdade, acabei por perceber que não era essa a mudança do mundo. E hoje acha que ainda que é de outra maneira que se muda o mundo, ou o mundo não se muda? O mundo muda-se. O mundo muda-se todos os dias e acho que temos de estar sempre a trabalhar para o mundo mudar. No dia que eu achar que não consigo contribuir para ajudar a mudar o mundo, vale mais entregar a chave das várias funções que tenho, porque estou completamente paralisado nas funções. Mas sem irmos já às suas funções atuais, hoje se calhar pensa que o mundo se muda mais devagar, devagar no sentido de conseguirmos mudanças significativas e de uma maneira diferente do que pensava aos 20 anos, não? Naturalmente, eu hoje vejo muito que, por exemplo, o ótimo é inimigo do bom. Prefiro soluções razoáveis que permitam a melhoria das condições de vida ou permitam resolver os problemas de forma gradual
do que exigir logo a solução total e ela não ser possível. Isto em vários contextos. Mas continuo, na maioria dos temas, a pensar ideologicamente como pensava com 25 ou 26 anos. E isso, deixa-me só introduzir aqui, isso foi aquilo que se pode dizer do percurso normal dentro de uma estrutura partidária? Ou normal, porque, enfim, de juventude vem-se muito das lógicas partidárias, das jotas, e que também, e há cerca de 20 anos, foi um pouco essa onda de jovens que não tinham experiência profissional, por assim dizer, e que ingressavam num partido, numa estrutura partidária a partir da juventude, e depois faziam o percurso dentro do próprio partido. No seu caso, já percebemos que andou pela vida profissional a fazer várias coisas. E fiz outras ainda antes. Que não foram mencionadas. Mas dentro do partido, desde que entrou, militante de base, depois cargos com algumas funções, depois outras funções, e agora está como deputado e como responsável distrital. Esse é o percurso que ainda vai a meio dentro do Partido Socialista ou é já o fim de um percurso idealizado, pensado? Uma boa pergunta com uma difícil resposta. Em primeiro lugar, os percursos são feitos de oportunidades, são feitos de questões, são feitos... Se me perguntarem a mim, os vários momentos que fizeram o meu percurso ser assim e não ser de outra forma, porque certamente eu percebo que há muita gente na vida pública e política que não teve as oportunidades que eu fui tendo ao longo desse trajeto. Em primeiro lugar, sempre percebi, nomeadamente quando estava na Juventude Socialista, enquanto dirigente da Juventude Socialista local e depois regional, que vim de um concelho pequeno no contexto nacional, num distrito pequeno no contexto nacional, tinha que trabalhar sempre mais que os outros e mostrar mais trabalho e ser mais empenhado. E foi esse o meu percurso que depois me permitiu estar há alguns anos no Secretariado Nacional da Juventude Socialista e também aqui como Presidente da Federação Distrital da Juventude Socialista. Mas também não vou... Nós temos uma conversa franca, também não... Certamente, se no ISEG não tivesse a certo momento conhecido o Eduardo Cordeiro ou o Pedro Nuno Santos, o percurso podia ter sido diferente. Também não quero colocar... Não sabemos. Não sabemos. Mas a vida política é uma vida de entrega, é uma vida desgastante, em que as pessoas muitas vezes não têm fim de semana, não têm um conjunto de questões. E acha que isso é mal reconhecido pelas pessoas? Eu acho que as pessoas que estão na vida política não estão para ser reconhecidas, estão para servir a sua... Não, reconhecido no sentido de dizerem aquele não faz nada porque é político, ou tem uma grande vida porque é político. É normal as pessoas pensarem isso, e eu acho que se os políticos não conseguem alterar essa forma de pensar, também é culpa deles de que não conseguirem demonstrar. Mas apenas estava a dizer que a vida pública e política é naturalmente uma vida que obriga a uma entrega pessoal muito grande, com naturais consequências pessoais, familiares, com naturais consequências até académicas, porque há pouco estava a falar do meu percurso académico, a dificuldade que é manter esta vida pública e ter um percurso académico sustentado, que eu acho que tenho, obriga a esforços pessoais que não me arrependo de os ter feito naturalmente, mas sobre o futuro, eu julgo que se há 20 anos atrás me dissessem, ou há 10 anos atrás, que eu ia ser Presidente Nacional do Partido Socialista aos 37 anos, como fui, não acreditaria. Se me dissessem que eu seria Presidente da Assembleia Municipal aos 38, também não acreditaria. Se me dissessem que eu seria deputado aos 32, aos 33 anos, também não acreditaria. Mas isso dá uma responsabilidade maior, uma vez que, estando na vida pública ativa, partidária, representando uma determinada região,
aquilo que vai acontecendo de bom e de mau na região vai também Claro. ficando marcado ou colado Claro. a essas peles que se vão vestindo. Claro. Como é óbvio. No seu caso, por exemplo, indo para situações dessas, ainda podemos alegar aqui situações que talvez colocaremos um pouco mais à frente, a Central do PEP, Pontes da Musca, Proteção Civil. Podemos falar de tudo isso. Já lá iremos, mas ainda aqui nesta... Não tenho problema de falar nenhum desses Certo, assuntos. mas ainda aqui nesta fase é a condição política. E na condição política, os políticos vão sendo relativamente, eu vou ser bondoso, relativamente menos bem vistos. Não é? Ou não é, enfim, é um pouco generalizado. E também o Partido Socialista, nestes últimos meses, tem tido contributos dentro desse tipo de descredibilização. Se, por um lado, alguns possam considerar que o é, outros podem não considerar, atendendo a várias circunstâncias. No seu caso, como é que pele é que veste dentro desta visão que as pessoas têm mais do dia-a-dia, de que os políticos são todos iguais e que, ao contrário daquilo que disse, estão para se beneficiar a si próprios e não para beneficiar a comunidade. No fundo, é isto que é um pouco também uma das potências que, mais à direita, os argumentos são colocados em cima da mesa. Sobre esse tema, e em primeiro lugar, os políticos e quem está na vida pública têm que ter uma responsabilidade e têm que ter uma transparência à prova de bala. Não tenho nenhum problema com isso. Não tenho nenhum problema que a minha vida... Quer dizer, a minha vida pessoal é uma coisa. Exatamente. A minha vida pessoal é uma coisa. A vida pessoal claro. não aceito. Agora, tudo o que é a minha vida política, a minha vida financeira, que não tenho participações em empresas, não tenho... Forem ver as minhas declarações ao Tribunal Constitucional, percebem-se que vivo dos meus rendimentos e não tenho rendimentos além desses rendimentos. Sou a favor da exclusividade de quem está em funções públicas. Totalmente a favor. Qualquer função pública? Qualquer função pública. A política. Ou seja, quem está a tempo... Um presidente de freguesia que não está a tempo inteiro, não tem que ter exclusividade, como é óbvio, que a pessoa tem que viver o seu dia. E um deputado municipal ou um vereador da oposição não tem que estar a tempo inteiro. Agora, alguém que tem determinado tipo de funções não quer dizer que dentro do próprio Partido Socialista não existam opiniões diferentes. Eu sou a favor do princípio da exclusividade. Ou seja, com os deputados em particular. Com os deputados em particular, naturalmente. Sou a favor do princípio da exclusividade. Não tenho. E se o princípio da exclusividade fosse colocado, muitas vezes algumas questões podiam ser mais bem resolvidas. Portanto, se mandasse disso, vamos pôr as coisas desses termos, os seus colegas deputados que são advogados ou licenciados em Direito não exerceriam a advocacia? Já respondi a isso. Se eu sou a favor da exclusividade... Mas neste momento também é muito mais difícil do que era há 10 ou 15 anos atrás. Ou seja, os critérios são muito mais difíceis. O único caso que eu aceito que possa existir tem a ver ou com práticas académicas ou com práticas também... Se alguém escreve um livro, alguém que tem um comentário e é pago por esse comentário, não vejo daí algum problema de ético. Quer dizer, sei lá, se alguém que é professor universitário também não, e quer continuar a dar aulas, e no caso das pessoas universitárias do Estado até têm que dar aulas pro bono, não vejo nenhum problema que essa pessoa esteja a exercer, porque naturalmente pode... Não há qualquer incompatibilidade. Não é incompatibilidade. Agora, fazer um parecer para uma empresa já tenho algumas dúvidas. Mas isso não põe a questão, e as conversas são assim, estamos aí para um caminho diferente, não faz mal nenhum, isso não põe a questão... Mas acabei por não responder, mas já vou responder. De uma maior competência ou menor competência dos políticos, o que é que eu quero dizer com isto? E que se põe a nível do governo, e agora com estas questões todas que se têm posto... Mas o governo estão todos em regime de exclusividade. Pois, mas mesmo aí, com todos o escrutínio que se tem posto e tudo isso, isso não levará... quer pelo escrutínio, quer pelo ordenado dos políticos em geral, não levará a que tenhamos menos políticos, ou seja, a que muita gente não queira sequer equacionar essa possibilidade? Respondendo às duas perguntas no mesmo momento.
Em primeiro lugar, o papel que visto, digamos assim, é de alguém que se empenha no dia-a-dia, alguém que não tem problema nenhum em ser escrutinado, de ser criticado pelas suas opções políticas, pouco se passa de bem e de mal. Desde que, como disse há pouco, desde que não entre naquela que é a esfera da minha vida particular, que às vezes também vejo entrar, em alguns casos, entrar por esses aspectos, quer dizer, desde que não se entre por esses âmbitos, acho que faz parte da vida pública. Sobre esses casos e casinhos... Pois, eu estava a lembrar de um empresário que tem a sua vida pública, privada, que faz situações menos normais, por assim dizer, que depois ingressa na vida pública. Aí onde é que é o traço entre vida pública e vida privada, atendendo que a condição de privada, neste caso, e aconteceu, ou está a acontecer, não sei, mas com casos de lá acima do Alto Minho, com casos também de Espinho, eventualmente, embora sejam partidos diferentes. Sim, exato. Estamos a falar de coisas diferentes. Eu, quando falo de vida privada, falo de pessoa casada com B, ou namora com A, ou tem... mais nesse sentido. Ou que foi passar férias acolá, quer dizer, não... Sim, tipo de coisas mais privadas desse ponto de vista. Agora, alguém que teve uma prática que possa ser escrutinada no privado, naturalmente essa pode passar para o público. Em relação a todos estes casos, e também o próprio Primeiro-Ministro assumiu que se tinham cometido erros, por isso não tenho problema nenhum também dizê-lo. Que se tinham posto a jeito, não é? Se tinham posto a jeito. É a expressão do próprio Primeiro-Ministro, e naturalmente que se cometeram erros e que tem consequências até no momento em que o populismo, a extrema-direita galga, quem está do lado dos democratas, seja do Partido Socialista, seja de qualquer partido do eixo democrático, tem que perceber que este tipo de coisas é claramente aproveitada por um eixo populista. Pois, mas quando referia escrutínio, quando eu referia há pouco a questão do escrutínio, neste momento nós temos situações que realmente merecem esse escrutínio, que merecem ser reveladas e que são realmente importantes no ponto de vista negativo. Temos outras, como, eu posso referir até porque é aqui da zona, como Pedro Ribeiro do Cartaz, por exemplo, em que as questões que são levantadas parecem mais do que caricatas. Não é? Parece exatamente, e cai tudo no mesmo misturar casos que são judiciais, que têm a ver com negócios, com uma partilha no Facebook. Portanto, são situações diferentes. O que eu lhe perguntava era, por um lado... São coisas completamente diferentes e que não podem ser misturadas. Não se corre o risco de, em breve, não termos quem queira ir para um governo ou quem queira ocupar determinados cargos políticos porque não está para se estar sujeito a essas questões, admitindo que essa pessoa que estaríamos a falar que não terá... Quem quer ir para um governo ou para determinadas funções públicas tem de perceber que tem que ser escrutinado, tem de perceber que tem uma lógica de interesse público. Qualquer diretor, nem é preciso ser de muito topo, de qualquer multinacional ganha mais que o ministro. Essa era outra questão que eu estava a pôr há pouco. Vamos, se isso não faz também... Vamos aqui ser muito sinceros. Quem não tenha um espírito muito de serviço público, há pouco falava-vos de dois setores em que trabalhei. Qualquer diretor de qualquer consultora ou de qualquer banco, e não é preciso ir à administração, diretor, ganha mais do que qualquer ministro. 2 ou 3 vezes mais, por exemplo. Isso é um debate que naturalmente pode e deve ser feito. Mas eu acho que ninguém vai para a política para enriquecer. E se vai para a política para enriquecer, bateu à porta errada. E aí é que depois leva aos comportamentos errados. Eu acredito que quem vai para a vida pública é porque aceita, durante determinado período da sua vida, dedicar-se a essa função. Essa é uma das razões porque se viu nos últimos, vamos dizer, 23 anos, 25 anos, os mais experientes da política, ou na política, terem-se afastado mais e os mais jovens não terem, aparentemente, ficado no mesmo patamar onde esses políticos, sei lá, aqueles que é geracional. O que tem uma idade que, relacionado, por exemplo, com o tempo de Marcelo Rebelo de Sousa, António Guterres,
todos esse tipo, mesmo o segundo, o patrão do Expresso, Pinto Balsemão, bom, todo esse tipo de pessoas que nos habituámos a ver num período, que depois se afastaram todos, ficando o terreno relativamente liberto para, vou dizer, e arriscar nesta ideia, segundas e terceiras linhas que ocuparam espaço, que não só em termos de juventude, mas mesmo em termos das mesmas gerações, que não eram tidos na altura em relação aos partidos, às máquinas partidárias. Esse afastamento, se isto for uma ideia correta... Eu percebo a ideia, e nenhum deles está propriamente afastado. António Sim, mas secretário das Nações Unidas e o outro é Presidente da República, o outro é do maior grupo de comunicação social português. Sim, mas em termos políticos, em político-partidários, era isso. Mesmo dessa geração, sei lá, saiu agora também o Jerónimo de Sousa, por razões... O Marcelo continua, o JPP, Pacheco Pereira... Bom, todo esse tipo de pessoas que se afastaram um pouco mais, não é? Percebo o que diz, não concordando em grande parte com o que diz, que é o seguinte, nenhum desses políticos exerceu funções públicas no atual contexto, que é um contexto completamente diferente. Claro. Eu não estou a dizer que eles... É um político que tenha que fazer um discurso 15 em 15 dias, e que só para a televisão uma vez por semana, é diferente de alguém em que existem as redes sociais na hora, existem canais noticiosos na hora, existem não sei quantas rádios com notícias hora a hora, existem as redes sociais. Eu não estou a dizer que eles não eram políticos de excelência. Eu estou a dizer uma coisa completamente diferente. Nenhum deles exerceu funções públicas no atual contexto, que é um contexto muito diferente do contexto atual. Nenhum deles foi deputado com 12 parlamentares de extrema-direita que são mal educados no meio das intervenções dos outros. Nenhum deles. Ou seja, por isso, estar a comparar... Isso sim, mas é a condição política no contexto, no claro, contexto em que existe. Certo, mas isso também torna qualquer comparação difícil. Não, não sei se me estou a fazer perceber. Sim, ou seja, tem razão. É completamente diferente comparar alguém que faz uma intervenção que aparece quando só ouvia a RTP com alguém que aparece a falar diariamente. Ponho-as questões... Mas se me perguntarem a mim, António Guterres, Marcelo Rebelo de Sousa, eram pessoas com uma preparação, Pinto Balsemão, Mário Soares, Jorge Sampaio, mais atrás, eram pessoas com uma preparação de excelência, eram certamente. Mas isso também tinha a ver com o Estado Novo, em que apenas uma elite chegava à formação. Nessa elite, o Hugo Costa, que está aqui a falar com vocês, não passava de mecânico porque era a profissão do pai. E vocês sabem que é verdade. Quanto muito podia ter ali um cafezito, uma mercearia, não passava. Havia um ou outro que estudava, mas não era... Então, eu ponho a questão... Não sei se me estou a fazer perceber. Isso sim, mas eu queria... Ou seja, eu era uma elite que foi preparada para ser elite. Claro. Mas aí se estaria, e a perguntar nesse sentido, na sua opinião, se seria uma das razões pelo estado atual das coisas. Uma das razões. E vou um pouco mais fundo dizendo, os partidos... O estado atual das coisas em que aspecto? No sentido de ter havido um crescimento maior de um extremo à direita. Estamos com 20 anos de qualquer país europeu. Exatamente, mas com o mal dos outros estamos nós. Certo, dizer. Mas é um contexto que apareceu... Sim, mas a questão é... se reparar, estou por aqui em cima da mesa algumas coisas mais pertinentes de Vox Populi. Para poder serem confirmadas ou infirmadas. E, nesse caso, os partidos abriram um pouco as portas para que esses extremos, essa argumentação mais, neste caso, à direita, pudesse eclodir como está a eclodir, não só em Portugal agora, mas também por toda a Europa e, enfim, pelo mundo inteiro. Se isto é uma coisa geracional, se é uma coisa de percepção das redes, há aqui muitas coisas metidas. Eu acho que há uma mistura Uma mistura, sim. Há uma mistura. Se me perguntar qual é que é a principal razão, isso aí, a ciência política certamente estudará isso. Agora, parece-me a mim que há uma mistura de coisas. Em primeiro lugar,
já tivemos vários momentos na história em que a extrema-direita incluiu, quer dizer, na Alemanha tivemos uma pessoa 88, 89. Tivemos uma pessoa que dizia que era preciso mandar os judeus para os campos de concentração ganhar eleições, que é uma coisa que ainda, felizmente, não chegámos em nenhum país da Europa a esse ponto. Eu acho que entre a incapacidade dos políticos responderem, entre algumas coisas que correram menos bem na vida democrática. Mas dessa geração pertencia ao Ricardo Salgado, por exemplo. E outros, ou seja, da vida pública que correram menos bem. Não estamos aqui a escamotear. Misturado com, naturalmente, quando estamos num momento de crise, como o que vivemos hoje, com uma inflação de 7,8%, com uma Euribor, que o Estado português pode fazer zero sobre a Euribor. Não tem competência sobre a Euribor. Nos 2 ponto qualquer coisa, estamos num ponto de muita dificuldade para as pessoas. E quando não existe outro tipo de resposta, as pessoas vão atrás de qualquer vendedor de ilusões. Eu acho que esse também pode ser... Mesmo no distrito, com a percentagem... O Distrito de Santarém é um distrito, e aí assumimos isso, sem problema nenhum, um distrito onde o Chega tem uma votação muito superior à média nacional. Não há problema nenhum. Não há problema nenhum, quer dizer, é um problema, mas é factual e assumimos por uma vicissitude de razões. Mas o PS também tem uma votação tipicamente superior à média, ou seja, nas eleições legislativas últimas, de 30 de janeiro do ano passado, as últimas vezes em que os portugueses foram às eleições, o Chega teve uma percentagem no Distrito de Santarém superior à média nacional, mas o Partido Socialista também teve, ou seja, há aqui uma conjugação... Então vamos pegar nessa questão das eleições para passarmos ao seu cargo de deputado e dos deputados em geral. Portanto, é deputado desde 2015, desde novembro de 2015. Sempre pelo Círculo Eleitoral de Santarém, onde é residente e natural. É agora o primeiro da lista, tem sido o primeiro nas 2 últimas eleições, pelo menos, o primeiro da lista dos deputados por Santarém, do Partido Socialista, é claro. Os deputados pelos distritos, tal como são eleitos pela nossa Constituição, representam o distrito, são muitas vezes apontados como fazendo pouco pelo distrito. Nós sabemos que há um trabalho encoberto, que muitas vezes é feito de bastidores e de lobbying, até no bom sentido, que é feito na Assembleia da República e não só, mas esse é um trabalho que, como dizia, muitas vezes não é reconhecido pelas pessoas, porque não é muito visto. O que é que, quando entrou para deputado, pensava que iria conseguir fazer pelo distrito e que já fez? E o que é que gostaria de já ter feito e ainda não conseguiu? Em primeiro lugar, não fui o primeiro candidato. O primeiro candidato foi uma indicação da Direção Nacional do Partido Socialista. Exatamente, era Alexandre Leitão. Era Alexandre Leitão, eu era o segundo, sim, tem razão. Eu era o segundo candidato. E nas eleições de 2019 era o 4º da lista. Mas, independentemente disso, sou coordenador dos deputados desde 2019 do Distrito de Santarém, do Partido Socialista, e também tenho a responsabilidade de coordenação do Partido Socialista na Comissão de Economia, Planeamento, Obras Públicas e Habitação, que é uma comissão com alguma dimensão no contexto parlamentar. Mas esquecendo essa parte mais parlamentar, os deputados representam o país, mas estão eleitos por uma região e assumimos essa responsabilidade. Qualquer deputado, no Orçamento do Estado, em perguntas ao Governo, em requerimentos ao Governo, sempre, eu, pelo menos, tenho dezenas e dezenas e dezenas, para não falar de centenas, entre intervenções, quer em comissão, quer em plenário, quer requerimentos ao Governo, quer perguntas ao Governo, sobre o Distrito de Santarém, sobre as mais diversas matérias e sobre mais diversos temas. Naturalmente, em 7 anos, existe um conjunto de coisas que eu estou muito satisfeito de terem-se resolvido. Estou muito satisfeito de ter estado, e ainda não está finalizado, no processo na Assembleia da República e de ter liderado esse ponto de vista, em parte, esse processo na Assembleia da República, da criação da NUT 2 para a região, da criação de uma região... Muito atrasada, segundo diz, se houve comentário. Não, foi aprovado agora por Bruxelas. Sim, está bem. Sim, mas agora, há mais anos, não é? Já devia ter, está bem, mas há 20 anos que se falava, ou 30 anos que se falava, foi agora na Assembleia da República, há poucos
primeiro com uma resolução aprovada em 2019 e depois com uma lei aprovada em dezembro último, que se avançou. Ou seja, uma questão que eu acho que a Assembleia da República e os deputados por distrito, e eu particularmente, contribuem bastante. Depois, às vezes, resolver coisas muito pequenas. A pressão que foi para fazer a Nacional ali entre Alcanena e Monsanto, que tinha um grande... 361. Regional. Não é? Regional. É R361. Que era uma pressão que existiu e que se resolveu. A pressão que foi feita com atraso de algum tempo, mas resolver finalmente a questão do bloco operatório de Santarém. Este tipo de coisas, os deputados contribuem para as soluções e para encontrar, e para trabalhar e para encontrar soluções. E há várias. Sei lá, o primeiro projeto que me coloquei na Assembleia da República teve a ver com uma resolução de um problema tão simples que tinha a ver com os trabalhadores da CP do entrocamento terem direito a passe para as suas famílias. Uma coisa simples que na altura o governo da PAF tinha retirado e parece uma coisa sem importância, mas era uma coisa que ali para se entender as pessoas é histórico e que se resolveu. E nesse tipo de coisas o contacto direto dos cidadãos com os deputados é importante? É importante. Ajuda, o que eles lhes transmitem? Claro, naturalmente ajuda a resolver. E assim, há várias coisas que se me permite desse género. Sei lá, mais financiamento para o Museu Nacional Ferroviário no entroncamento. Há muitas coisas deste tipo que sei que foi possível encontrar soluções. Mas naturalmente existe muitos problemas para resolver. Era isso. E desses problemas para resolver, Nelson, desculpa lá, mas já agora se calhar pagava numa reunião que tiveram no passado dia 7 com o novo Ministro das Infraestruturas, João Galamba, em que foram abordados assuntos como a IC3, que aqui para nós Santarém já é um bocadinho mais longe, mas pronto, a IC9, a Ferrovia, a nova ponte sobre o Tejo, ainda a Nacional 238, também já mais para Norte do Distrito, e travessia do Val de Sorreia. Estes são alguns dos problemas, muitos outros que hoje aqui vamos falar, mas sobre estes, o que é que adiantou essa reunião? A resolução do problema do IC3, eu, independentemente de estar em Santarém e perceber que aqui há alguma distância, não tenho problema nenhum de dizer que é o problema. Exatamente, também. E não só. Para tomar, certamente, também não, mas... Quer dizer, então, é o distrito. Estamos a falar da ligação da Almeirim à Chamusca, ou Almeirim-Constância. Estamos a falar dessa ligação. Estamos a falar do problema da ponte da Chamusca. Isto é o IC3, é essa... I13. IC3. O IC3 é a parte do A13 que faz-se concluir entre Almeirim e Vila Nova da Barquinha ou Constância. Sobre esse problema tenho vergonha de não estar resolvido. Acho que é imoral não estar resolvido. Daquilo que você sabe, deixe-me cortar aí assim, daquilo que sabe e que é possível saber, porque é que a Ponte da Chamusca, toda a gente, mesmo nas eleições também chegámos a fazer essa pergunta a todos que veio ao microfone, Porquê é que ele ficou assim? Como é que as pessoas entendem que isso não consiga... Várias razões, e acho que também podemos ser pedagógicos a explicar. Em primeiro lugar, eu acho que o erro tem 25 anos, ou como é que é possível se construir o ecoparque do Relvão com as duas cirveres de resíduos perigosos a nível nacional naquele local e não se ter garantido as acessibilidades antes. Este, para mim, é o problema de base. Na palavra parece que foi garantido. Depois havia promessas disso, não é? Certo. Pois. Volto a dizer, acho que o erro foi permitir-se que seja construído. Mas, de qualquer das formas, a população da Chamusca, o Conselho da Chamusca, acreditou na palavra de quem, a seu tempo, estava no governo. Depois existiu várias mudanças de governo e aquele troço, pelos números que tenham ouvido falar, estamos a falar de 350 milhões a 500 milhões. Estamos a falar de um valor significativo, muito significativo mesmo. Depois há aqui outro problema, que o país, em 2014, decidiu, ou aceitou, ou não teve outra remédio se não aceitar, que no Acordo de Parceria Portugal 2020 e nos Acordos de Parceria Futuros, o Alcatrão deve deixar de ser financiado por fundos comunitários. Isto é um problema concreto em que, neste momento, os fundos comunitários não podem servir para fazer rodovia. E é conhecido,
por exemplo, é conhecido que o Estado, por exemplo, no caso do IP3 em Coimbra, que é a estrada uma das estradas com mais mortalidade na Europa, andou a tentar, junto da Comissão Europeia, encontrar várias fontes de financiamento europeu, e que a Comissão Europeia foi sempre barrando. Ou seja, terá sempre que ser feito com dinheiro do orçamento do Estado. Depois, também, quando tudo é prioritário, nada é prioritário. Sei que os dois presidentes da Comunidade Intermunicipal, o Pedro Ribeiro e a Anabela Freitas, estiveram com o ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, e em que os dois assumiram que o IC3, de todos os problemas que existiam na região, era o mais problemático. E existia um compromisso feito por alguém que, passado 15 dias, já não era ministro, mas isso é um compromisso, que se começava a procurar uma solução. E o Ministro das Infraestruturas atual está muito sensível para o tema. Pode ser retomado? Ou pode ser retomado essa... Ou retomada. Se perguntarem a minha solução, eu acho que temos que começar a defender uma solução. Ok, construir trouxe... Se calhar 350 milhões de euros não existem. Vamos aqui falar... Sim. Trouxe. Ou seja, se me disserem... E certamente concordam comigo, que há 350 milhões de euros de um momento para o outro pode ser difícil, sem fundos comunitários. Mas temos que defender que ele se comece a resolver. Porque aquela situação é imoral, um dia acontece uma chatice séria, e julgamos também, eu julgo também, que podemos procurar que o Ministério do Ambiente seja colocado aqui nesta solução, porque aquele problema é um problema ambiental. Mas aquela Almeirim, de alguma forma, conseguiu minorar o problema com a circular urbana, que está quase concluída. Almeirim conseguiu minorar o problema, mas o problema continua a ser na chamusca e continua a alpear-se de forma muito agressiva e continua a existir na ponte, que tem as suas particularidades. Sim. E temos que encontrar uma solução. No fundo, eu acho que não vale a pena. Estamos a falar de um assunto que com 25 anos e que, se calhar, encontra responsáveis entre câmaras municipais, entre governos, de várias forças políticas. E nesse caso, com a estabilidade que existe, prevê-se que possa mesmo ser nessa fase, nessa situação minimalista, de ir fazendo as coisas a pouco e pouco, fazer acontecer. Eu estava a defender uma solução que eu achava, eu não sou técnico, claro, que achava que podia ser uma solução. Eu espero que sim, que existem condições, existindo estabilidade política para se começar a procurar uma solução, porque as pessoas começam a desesperar e não encontrar soluções. Já estamos na reta final da conversa, mas talvez um pouco mais rápido. O que é que podemos esperar para o Distrito de alterações a partir da Assembleia da República para o Distrito? O PS pode vir a alterar o quê para melhorar alguns problemas do Distrito? O PS tem trabalhado. Isto é um caso concreto. Já fizemos uma resolução no passado, podemos fazer outra resolução. O PS pode apresentar... Dá um exemplo simples, há pouco me esqueci. Escola Superior de Desporto de Rio Maior. Foi o PS que apresentou agora uma proposta no Orçamento do Estado para dotar 1 milhão de euros para resolver o problema daquela residência. Continuar a trabalhar para resolver esses casos... Mesmo em terreno PSD. E aí há sintonia de objetivos entre um partido e outro para as coisas do Distrito? Ou nunca tive problema nenhum em falar com qualquer deputado eleito no Distrito de Santarém. Eu digo na ação. Sim, mas sem problema nenhum. Não existe, na defesa do Distrito não existem partidos, digamos assim. Não existem sempre, pode haver sempre alguma tentativa de algum aproveitamento político, faz parte da política. Mas sempre houve capacidade de nos sentarmos à mesa e tentarmos encontrar em vários momentos, em várias resoluções, em várias propostas. E o que é que pode estar na calha para daqui a 2 anos, depois desta conversa, dizer, olha, hoje falámos nisto... Eu acho que resolvemos uma coisa com 20 anos que pode ser muito importante, que é a questão da NUT 2. Acho que é uma coisa mesmo muito importante, que vai continuar a ter os seus desenvolvimentos até para permitir que em 2027 esteja operacional, que só em 2027 é que vai ganhar a operacionalidade. Oeste e Ribatejo juntos parece-lhe fazer todo o sentido. Parece-me fazer todo o sentido. Nós precisamos, no Ribatejo, precisamos de uma ligação ao mar, precisamos de uma área com alguma dimensão e precisamos de uma vez por todas parar com a situação que temos, que é o Sr. Presidente da Câmara de... Estamos em Santarém, por isso pode dar o exemplo de Santarém. O Presidente da Câmara de Santarém ir a Évora tratar de fundos comunitários, mas depois ir a Lisboa tratar do ordenamento do território, ir a Évora tratar do turismo. Não é uma organização que faça propriamente sentido. Eu, por exemplo, ir ao centro
ir ao centro, ou seja, a Coimbra, tratar dos fundos comunitários, e depois ir a Lisboa tratar do ordenamento do território, mas ir a Coimbra também tratar, ir a Coimbra novamente. Com a NUT 2 isso fica tudo mais... Vai ser esse o objetivo, ou seja, a criação de uma NUT 2 acaba por ter essa unidade regional que temos que resolver, e acho que pode ser... Porque, já agora uma nota sobre a questão da chamusca, que eu há pouco não disse, que tinha a ver com tudo é prioritário, não é prioritário. Os presidentes de Câmara. Eu também sou presidente da Assembleia Municipal. E como presidente como deputado, tenho a legitimidade para falar-se de naventamação, entre aspas. Porque é o território que me elegeu. Mas como presidente da Assembleia Municipal, a minha legitimidade começa ali na roda barra Aceiceira, ali junto à Barquinha, e acaba ali nas Olalhas, junto a Ferreira do César. Ou junto ali à Estação de Fátima, antes do início do Conselho de Orem. E os presidentes de Câmara são, por natureza, pessoas que só têm legitimidade no seu território. Os presidentes de comunidades intermunicipais são primos inter pares, ou seja, nós precisamos claramente precisamos de unidade regional e que alguém... Este é o problema da falta de legislação no país. Porque depois é difícil alguém definir qual é que é realmente a prioridade. E nesse caso... Não sei se me estou a fazer perceber. Mas nesse caso, estamos agora a querer falar muita coisa e não conseguir, mas eu parto deste pressuposto, enfim, que vai ouvindo, e dirá se depois conhecido ou não, de que se exigiria muito mais dos deputados do Distrito para lideranças, para a orientação do Distrito, que aparentemente, mesmo com algumas pessoas que já foram deputados do PSD, mesmo aqui nestas conversas, assumem que falta liderança ao Distrito. E essas pessoas tinham essa visão e essa liderança quando lá estavam. Eventualmente sim, ou eventualmente sem capacidade para... Enfim, mas é claro. Não sei se me estou a fazer perceber. Estão, não é? Mas se isso for assim, mesmo que não seja, onde é que podemos encontrar em primeiro lugar, para a região? Em primeiro lugar, os deputados têm competências próprias. Ou seja, há coisas que não são competência dos deputados. Não são. A ponte já foi aprovada no Parlamento não sei quantas vezes. Mas é emoção. Porque a Assembleia da República tem tanta competência para mandar fazer a ponte como uma Câmara Municipal. Não é matéria de competência da Assembleia da República. Vamos aqui ser muito honestos. Eu julgo que os 9 deputados do Distrito de Santarém, de todas as forças políticas, fazem o melhor conseguem a cada momento. Mas há uma coisa que eu também não tenho sequer... eu ia dizer pachorra, mas não vou usar essa expressão. Não tenho qualquer simpatia por essa expressão. Eu não sei quem disse essa expressão, mas é alguém que exerceu funções públicas a dizer assim: não existe ninguém agora que lidere. E eles lideraram. Pois, mas, em qualquer caso, não sei, sim, certo. Mas aí, é fácil... Mas aí a questão de quem não está nas funções de representação, por assim dizer, vê que não há. Falta. Como é que pode ser? Fim de contas, o que havia... Há 20 anos atrás, algum deles propôs na Assembleia da República um projeto de resolução para construir no T2. Eu filmo. Algum deles o fez? Vamos ver. Algum deles o fez? Coisas que eu não conheço. Coisas mais práticas. É verdade, é essa. Ferrovia. O que é que podemos saber da ferrovia? É que o ministro anterior tinha... A ferrovia, ao ferrovia, neste momento estamos em debate público do Plano Nacional Ferroviário. Julgo que temos que garantir que a linha do Norte continua a ter uma grande força. Acho que com um eventual... Mas para Santarém continua a ter força quando a linha de alta velocidade não vai ter relação nenhuma com Santarém, nem já com Rio Maior, e quando não houve, por exemplo, o desvio da linha do Norte entre Santarém e Androcamento. Estamos a falar de coisas diferentes. Linha de alta velocidade, o país tem que fazer a linha de alta velocidade. Tudo bem. E a linha de alta velocidade nunca podia parar... Não podia parar em Santarém. Sim. E eu prefiro, vou aqui ser sincero, entre um comboio estar aqui a passar com os constrangimentos que tem alta velocidade e não passar, acho que para as populações acaba a ser preferível não passar.
Com alta velocidade tem uma dimensão que interessa é grandes distâncias. Mesmo em Leiria tenho dúvidas que acaba por parar. Aí tudo bem. De qualquer modo, em relação ao desvio de Santarém... O desvio de Santarém. Temos que encontrar, eu aí até subscrevi na Assembleia da República uma resolução nesse sentido e votei a favor de todas. Acho que temos que encontrar uma solução que resolva aquele problema, que a atual situação não é minimamente aceitável na Ribeira de Santarém. Não tem um problema com isso. Nova ponte sobre o Tejo. Há alguma coisa que se possa saber? Eu acho que o problema tem que aí novamente é a própria unidade da região, porque estamos a falar de questões de constância, da questão de Abrantes. Eu acho que o problema do... O problema do asfalto. É o asfalto. O problema do IC3 vai ser... Ou seja, é um problema... Eu diria que esse problema é um problema de conjunto com o IC3. Travessia de Valsorraia? É outro mais difícil, digamos assim, mais atrasado. Temos que... Não há, neste momento... O IC13 foi um projeto que acabou por deixar-se cair. Eu acho que temos que olhar para a zona de Corus, para a zona de Salvaterra e para a zona de Navente de forma muito séria de perceber como é que melhor as possibilidades. Estava a trocar números do 3. Como o hospital para lá, enfim, para a Zona Sul. Ainda faz eu acho sentido, que não... Os hospitais têm que ser, as pessoas têm que ser bem servidas. Não faz sentido, por exemplo, não haver um serviço a funcionar 24 horas por dia em Cruz, por exemplo. Depois, exato. Ou seja, esse é que é o problema. Ou seja, as pessoas têm que ser bem servidas. Também não vale a pena termos muitos hospitais se as pessoas depois não tiverem... O exemplo do norte do distrito, em que existem 3 hospitais, mas que na prática nenhum deles é propriamente um hospital, porque andam de polo em polo, também não resolve problema nenhum. Temos falado disso cá com alguns aspectos. Estamos... Só para terminar, o aeroporto em Santarém, uma utopia ou um ovo de Colombo? Eu julgo, em primeiro lugar, que o aeroporto tem 53 anos de atraso. Eu já disse isto publicamente e vou voltá-lo a dizer. Sei que a entrevista está a acabar, mas ainda vou dizer isto. Em 1969 foi o ano do Festival do Woodstock. Eu estava muito longe de sequer nascer. Penso que os meus pais ainda moravam. Em 1969 foi o ano do Festival do Woodstock. Em 1969 tínhamos o Willy Brandt a liderar a tomar o poder como chanceler da Alemanha. Tínhamos o Nixon, que foi eleito Presidente da República nesse ano, nos Estados Unidos da América. E o Marcelo Caetano, Presidente do do Conselho de Ministros na altura, decidiu estudar a nova solução do aeroporto. Andamos há 50 e tal anos e vamos ver se é a debater. Agora, Santarém é claramente uma oportunidade. Eu pessoalmente, acho que Santarém é uma grande oportunidade. Mas não esquecer que mais importante que tudo é o país ter um aeroporto. Ficamos por aí. Esperemos que essa onda de esperança nos bata aqui à porta. Há quem também defenda, quem não defenda, mas queremos agradecer ao Costa, o Costa, Presidente Distrital do PS de Santarém, deputado também pelo Distrito, o facto de estar connosco. Voltamos na próxima semana. Daqui até lá, tenha uma boa semana. À quinta.